Bom dia, irmãos. Temos mais uma vez a oportunidade principalmente nessa manhã, de recebermos a palavra de Deus. Mais uma vez ela será entregue por um mensageiro preparado, um mensageiro que se entregou e que estudou, para que possa ser usado por Deus para trazer a mensagem para todos nós. Que nossos corações estejam abertos. E após o louvor que for apresentado, o nosso irmão Éder vai estar com a palavra e trazer o que Deus colocou no coração dele para nós, para que possamos também receber o que ele tem para nos entregar. Vamos fazer uma oração e logo em seguida damos sequência ao trabalho. Querido Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer mais um pouco sobre o Senhor, de ouvirmos mais um pouco da Tua Palavra, de entendermos mais um pouco sobre a Sua ordem sobre nós. Entendemos também sobre o Seu amor sobre nós e principalmente sobre a Sua justiça. Que o Senhor esteja abrindo nossos corações para que possamos entender da melhor forma possível o que o Senhor colocou no coração do nosso irmão para que ele trouxesse hoje para nós. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar. Infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar.
Olá, irmãos. Recentemente, os jornais noticiaram a morte do jogador argentino Maradona. Multidões se juntaram ao seu velório, causando até mesmo certos tumultos ali. Entretanto, o que me chamou a atenção na reportagem foi ver a fotografia em que fãs haviam tatuado em seus corpos o nome e até mesmo a fisionomia do jogador. Para mim, esse gesto desses fãs, além da homenagem, do reconhecimento das habilidades do jogador, eu entendo que no fundo esses fãs desejavam ser como o Maradona era. E eu tenho aproveitado algumas oportunidades para apresentar uma síntese de alguns livros bíblicos. E este aspecto de desejar ser como alguém também tem o seu registro em um livro canônico. Eu estou falando de Malaquias, pois o seu nome quer dizer justamente isso, quem é como Deus. E como síntese, nós não teremos uma leitura inicial, mas observaremos e destacaremos alguns textos durante esta síntese. Mas eu quero desafiar você para que você então leia os 7 capítulos de Miqueias numa outra oportunidade. Miqueias escreveu numa época não muito diferente da nossa. Ele profetizou por volta da mesma época que Isaías, o século 8 a.C. E encontrou a nação de Judá em um profundo problema com Deus, pois o povo do Senhor caíra em um terrível abismo moral. A sociedade se dissolveu e a miséria surgiu. Supostamente, essas pessoas são o povo de Deus, mas eles o abandonaram depressa. O homicídio se alastrava entre o povo. Os governantes se tornaram corruptos. A justiça foi pervertida pelo suborno. Era o mundo do homem rico. A podridão dessa terra era tão grande que as pessoas não podiam confiar umas nas outras, nem mesmo nos cônjuges. A família, portanto, se desintegrou. Realmente, a condição humana, como a condição de Judá, na época de Miqueias, era repugnante. Contudo, Miqueias não está desanimado, muito pelo contrário, ele declarou: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Miqueias 7 e o versículo 7. A esperança do profeta Miqueias nessa situação terrivelmente difícil fundamentava-se na pessoa de Deus. Só o Senhor poderia agir em favor do seu povo. Miqueias, então, separou-se do pecado que descreveu. E a seguir ele vigia e espera que Deus viesse, ouvisse e respondesse a sua oração. Por isso ele chama Deus de meu Salvador. O profeta então se torna o portador da mensagem do Senhor, respondendo à pergunta: o que Deus quer? O desejo de Deus revelado pelo profeta demonstra que Deus quer que os pecados sejam repreendidos. Miqueias ensina com muita clareza que Deus quer que os pecados sejam repreendidos, especialmente os pecados de seu povo. Esse tema predomina o texto todo do livro de Miqueias, exceto pelos capítulos 4 e 7, que estão cheios de esperança. O livro parece apresentar 3 séries de profecias. Nos capítulos 1 e 2, capítulos de 3 a 5 e o capítulo 6 e 7. Em cada uma dessas séries, os pecados do povo de Deus são condenados. O livro inicia com uma convocação para que o povo ouça, uma vez que Deus está vindo para confrontar Judá por causa dos seus pecados. Diz o texto: vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação, Ele está descendo e pisa os lugares altos da terra.
tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Miqueias 1, versículo 3 e 5, a primeira parte. O capítulo 2 continua e relata que o povo de Judá caiu a ponto até de amar falsos profetas e suas falsas profecias. Não contentes em mentir com a própria boca, quiseram pôr mentiras na boca de Deus. Não preguem, diz Miqueias, dizem a seus profetas, não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não os alcançará. Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta desse povo. Miqueias capítulo 2, versos 6 e 11. Claramente se vê nesses versículos o desejo do povo em escolher profetas que só dissessem que a terra se encheria de coisas boas para eles e nada mais do que isso. Entretanto, a mensagem de Miqueias revela um julgamento severo, pois todo o peso da justiça divina cairia sobre as criaturas traidoras, aquelas que estavam mais comprometidas com os seus pecados do que com a pessoa de Deus. A segunda série de profecias, incluídas aí no capítulos 3 a 5, também destacam o pecado que exige repreensão, tendo como base a autoridade profética de Miqueias. Ele diz, mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Capítulo 3, verso 8. Esses 3 capítulos intermediários enumeram mais pecados do povo de Deus. Entre esses pecados estão principalmente os cometidos pelos líderes que abusavam do povo para o alcance de seus objetivos pessoais. Os líderes também são culpados de não respeitar a santidade da vida humana ao desprezar a justiça, ao distorcer os direitos e até mesmo subornar juízes. Diz Miqueias, seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro e seus profetas adivinham em troca de prata e ainda se apoiam no Senhor dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Capítulo 3, versículo 11. Em resposta aos pecados dos líderes e do povo, Deus declara que punirá a nação abandonando-a aos seus invasores, diz aí o versículo 4 do capítulo 3. Ele garante que serão cercados e destruídos. Ele eliminará seus líderes. Os que sobreviverem serão levados, portanto, para o exílio. É a justiça de Deus punindo o pecado. O pecado tem como consequências que Deus tratará os líderes corruptos da mesma forma como eles tratavam o povo, ou seja, com indiferença. Ele não os ouvirá quando procurarem por ajuda. Deus também promete que não ouvirá os falsos profetas que por dinheiro deram informações falsas. Eles não conduziram o povo a Deus, mas o afastaram dele. Por isso o Senhor promete não lhes responder. Este é o cerne da punição de Deus sobre o seu povo. Cortar sua comunicação com eles. Ele não os ouvirá em seus chamados. Ele não falará com eles. Ele quer separação por causa dos pecados deles. Cada pecado que cometemos é uma afronta pessoal a Deus, uma rebelião contra sua autoridade, uma negação de sua sabedoria e uma rejeição a seu amor. Pensem como, na verdade, o pecado é uma coisa estúpida. Pense na devassidão ou na devastação que ele provoca na sua vida. Qual é a colheita de seu egoísmo e orgulho, de sua raiva, daquele suborno, daquela infidelidade, da indiferença às realidades espirituais? Talvez a pergunta do momento seja:
quanto Deus odeia o pecado. Se você disser que o inferno é a expressão do ódio de Deus pelo pecado, eu lhe digo que você está equivocado. A resposta se encontra na cruz de Cristo, pois ele testemunha a extensão a que Deus estava disposto a ir a fim de lidar com o nosso pecado. Romanos diz: Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versos 25 e 26. Diante desse quadro, nós podemos entender que a representação do pecado do povo não traz apenas uma nota de juízo, mas Deus quer que seu povo seja restaurado. Em todas as sessões de sua profecia que apresentam a severidade do julgamento de Deus, também nós vemos a doce esperança da salvação dele. No capítulo 2, verso 12, após a denúncia inicial de Miqueias, nós temos a trilogia de promessas salvadoras. Diz ali: vou de fato ajuntar todos vocês, é a primeira promessa. Ó Jacó, sim, vou reunir o remanescente de Israel, segunda promessa. E os ajuntarei, terceira promessa, como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem, haverá ruído de grande multidão. Isso não significa que ele deixará de lado o julgamento. Antes, o Senhor julga ao enviar Judá para o exílio, mas também o libertará. Ele diz: contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá de deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia e lá será libertada. Lá o Senhor resgatará da mão dos seus inimigos. Malaquias 4:10. Cerca de 150 anos depois dessas palavras, por volta do ano 605, Deus cumpre essa promessa ao enviar o primeiro grupo de pessoas de Judá, de Jerusalém, para o exílio. No fim, o resto da cidade iria para o mesmo destino, a Babilônia. E 70 anos após a primeira deportação, Deus cumpre sua promessa de restaurar o seu povo, quando o primeiro grupo de judeus retorna do exílio para Jerusalém. E no fim, Esdras e Neemias também retornam à terra para liderar o povo na restauração da palavra de Deus e na reconstrução dos muros de Jerusalém. Como prometeu em Malaquias, Deus restaurou o seu povo. Jerusalém foi sitiada não por causa da fraqueza de Judá ou pela força da Caldeia, mas por causa da justiça de Deus. A justiça dele continuaria até que levasse seu povo à vitória e à restauração. Isso significa que Deus lidaria a seu tempo e do seu jeito com o pecado do seu povo. O apóstolo Paulo exclamou: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. O Senhor falou palavras de restauração para esse povo que foi repreendido e disciplinado. Sim, a palavra de Deus para seu povo foi dura e trouxe infelicidade, mas no fim revelou-se ser cheia de esperança, pois existe restauração. Pensemos um pouco. O que a promessa de restauração de Deus transmitida por intermédio de Miqueias representa para nós? Deus exaltará os pecadores apenas por intermédio de Cristo, pois a justiça do Senhor é satisfeita apenas
quando a justiça de Cristo é creditada ao pecador e quando a injustiça do pecador é creditada a Cristo. Só podemos ser recebidos por Deus por intermédio de Cristo. Ele é o centro da nossa esperança. Diz a palavra do Senhor: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, versos 4 a 7. A salvação do povo de Deus não é apenas a vontade dele, mas sua decisão. Ele decidiu produzir, realizar, tornar certa a salvação e a restauração do seu povo. Esta é a declaração do Novo Testamento. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1 e 4. E ainda, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Hebreus 13, 20 e 21. O livro de Miqueias nos ensina que Deus quer a repreensão dos pecados e a restauração de seu povo. E por fim, Deus quer que seu caráter seja conhecido. Se a mensagem do livro de Miqueias é a de que Deus quer que o pecado seja repreendido e a de que seu povo seja restaurado, por trás e acima desses atos está o compromisso de Deus de se tornar conhecido por meio de seu julgamento e da sua misericórdia. O que Miqueias revela do caráter divino através desses atos? Essa deveria ser a nossa pergunta. Ele quer ser reconhecido por sua supremacia. O profeta declara a supremacia do Senhor. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre as nações poderosas e distantes. Miqueias 4, 1 e o verso 3. Deus não pretende congregar nação apenas pelo bem de seu povo, mas em última instância, para a sua supremacia, para que ela seja reconhecida. Ele quer que seu governo soberano seja visto por todas as nações e entendido. Por que as pessoas concorrerão para esse lugar? Porque a palavra do Senhor, que se tornou escassa nos dias de Miqueias, será nesse dia de redenção valorizada e compreendida, pois o Deus que reconcilia o mundo é o que governa supremo sobre ele. Diz o capítulo 7, versículo 16. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder. O povo do Senhor é restaurado e exaltado para a glória dele. Com os pecados repreendidos e o seu povo restaurado, Deus assume seu governo e reinado. Através do julgamento e de misericórdia divina, Miqueias revela outro aspecto do caráter de Deus. Ele quer ser reconhecido por sua justiça. O profeta declarou: meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Setim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Capítulo 6, versículo 5.
Deus agirá de forma justa com eles e queria que eles se lembrassem de sua justiça. Ao disciplinar e ao libertar seu povo, Deus trouxe-lhes à mente não apenas a iniquidade deles, mas demonstrou sua justiça absoluta e total no trato com eles. O Senhor é supremo. Ele queria que todos conhecessem isso. E Ele é justo e também queria que todos soubessem disto, principalmente através do julgamento e da misericórdia divina. Miqueias revela ainda outro aspecto do caráter de Deus. Ele quer ser reconhecido por sua misericórdia. Quem é comparável a ti, ó Deus, diz Miqueias, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo, terás compaixão de nós, Miqueias continua dizendo. Pisará as nossas maldades e atirará os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sobre juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Miqueias capítulo 7, 18 a 20. Há perdão para os pecados e transgressões. A compaixão de Deus nos libertará da tirania do nosso pecado. Por isso, a maior de todas as expressões pode ser encontrada nesses versos. Romanos diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Capítulo 5, versículo 8. E no Evangelho de João, no capítulo 3, porque Deus tanto amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 16. Você já pensou por que, afinal de contas, Deus perdoa? A resposta está na questão levantada por Miqueias. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Algumas pessoas pensam que perdoar é um negócio de Deus. Mas saibam que nem todos serão perdoados. Não existe uma salvação universalista. Antes, existe um Deus que tem o poder e o meio de perdoar. Em última instância, Ele perdoa por causa de quem é. Apenas por causa de seu caráter, nós temos alguma esperança. Se Deus não perdoasse os pecados, então Miqueias estava desperdiçando o seu tempo. Afinal, para que trazer o assunto à tona e profetizar se não houvesse esperança? O Senhor quer ser reconhecido por sua misericórdia. Miqueias sabia que o Senhor puniria o pecado, mas também sabia que Deus, por seu amor a seu povo, perdoaria e esqueceria. Por quê? Em boa parte, Ele perdoa por causa do que aprendemos a seu respeito no final do versículo 18. Mas tem prazer em mostrar amor. Deus nos fala com honestidade sobre os nossos pecados e profetiza restauração para ser exaltado. E Ele cumpre sua profecia ao demonstrar misericórdia para conosco. Deus quer que seu caráter seja reconhecido. Ele quer que sua pessoa suprema, justa e misericordiosa seja reconhecida e adorada. Concluindo, Deus quer que o pecado seja repreendido. Eu pergunto, você quer? Ou seja, você está mais comprometido em agradar a si mesmo e ao seu pecado do que tê-lo perdoado? Realmente isso descreve todos nós antes de sermos salvos. Pergunto, Deus quer que o seu povo seja restaurado? Você deseja restauração? Deus quer que seu caráter seja conhecido? Você quer conhecer o caráter de Deus? Você conhece o caráter de Deus?
O amor de Deus por seu povo é impressionante, por causa da nossa infidelidade em responder à sua perfeita fidelidade a nós. Como filhos de Deus, através da obra de Cristo, deveríamos desejar ou agir como Ele, repreendendo o pecado em nossas vidas, restaurando a nossa santificação e nos sujeitando a esse Deus santo, justo e amoroso. Que seja, meus irmãos, este o nosso desejo, como era de Miqueias, ser como Deus é. Que Deus nos abençoe. Muito bem, irmãos, que Deus acrescente em nossos corações o que foi falado e que possamos colocar em prática, né, o que nos foi apresentado, que possamos buscar também conhecer mais e aprender mais de Deus todo dia. Temos 2 recados principais, especiais para poder dar nessa manhã. Um deles é com relação ao dia 16. Vamos ter a nossa reunião de Assembleia Geral. Como padrão, né, todo ano, os 50% mais um para que a reunião se dê início, né, mas a partir da primeira chamada, se não tiver o quórum necessário, após 30 minutos a reunião se iniciará, né? Porém, né, dessa vez com os cuidados necessários com relação ao distanciamento social. A necessidade do uso de máscara, né, a necessidade da higienização, principalmente no nosso dia a dia, aí, que já é nosso parceiro, o álcool em gel, né? E um detalhe muito importante, cada um traga a sua caneta, por favor, porque vamos precisar, né, para que a gente assine ali a nossa ata de presença na reunião da Assembleia Geral, né? Então, são essas as recomendações que nós temos perante o dia 16, tá bom? E lembrando agora do segundo recado, com relação ao dia 31. Como também de praxe todo ano, nós temos o costume de fazer a nossa reunião da vigília, né, que fazemos no final do dia 31, que nos reunimos aqui para encerrarmos o ano juntos. Nós teremos a reunião do dia 31, porém também com as recomendações, as devidas recomendações com relação ao isolamento social, que já tem sido realizado e já tem sido seguido nas nossas reuniões de quarta-feira e de domingo, né? Domingo à noite. A questão das divisões entre os bancos, né? Da separação com relação à exceção em famílias e tudo mais, e a gente já está bastante ciente com relação a essas coisas, né, que esses cuidados que a gente tem tomado, serão tomados os mesmos cuidados, né, como os outros padrões de máscara e higienização. E, por favor, um ponto especial, precisamos que quem estará presente na reunião do dia 31 dê o seu nome. Podem entrar em contato com o Éder, pode entrar em contato com o Elielson Pena, podem entrar em contato com a Carminha, para poder deixar o seu nome, né, pelo WhatsApp mesmo, tá, pessoal? E também aos que estão vindo nas reuniões, será colocada também uma lista no final do templo, né, no fundo do templo, para que ali você possa preencher seu nome também, tá? Pessoal, hoje é o que tínhamos, né? Esses recados e a mensagem de Deus já foi trazida pelo nosso irmão. Posterior agora teremos mais louvores apresentados e assim estaremos encerrando a nossa programação. Porém, antes faremos uma oração de agradecimento. Obrigado, Pai, por esse momento que tivemos, por essa palavra que foi dita, que venha de encontro a nossos corações, que possamos absorver, que possamos principalmente colocar em prática o que nós aprendemos com esse esclarecimento da Tua palavra.
Que o Senhor abençoe o Éder e a família, para que continue sendo esse exemplo e continue sendo espelho e reflexo para todos nós nessa sua vida, nessa sua caminhada cristã. Que possamos também reconhecer esses exemplos, ó Pai, para que possamos dar valor a esses exemplos. Lembrando em especial hoje do Éder que trouxe a mensagem, mas também lembrando de todos os nossos outros irmãos que disponibilizam do seu tempo para poder estudar a palavra, para poder preparar algo e trazer para nós, de esclarecimento, de despertamento e entre outras. Muito obrigado por todas essas pessoas e todas essas oportunidades que o Senhor nos dá. Essa é a oração que te fazemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder